Hello, Bernardo. Deixa eu te convidar. Ti. Olá, o Bernardo vai entrar, tá aceitando. Olá. Oi, Bernardo. Hello. Hey, tudo bem? Quanto Tudo tempo? bom? Faz tempo que a gente não se vê, hein? Exato, já faz uns. Nossa, já faz uns bons aninhos, na verdade. Sua irmã já faz tempo que eu não vejo com esse ensino à distância remoto maluco, quem dirá você? Exatamente. Ela tava falando, tipo, esses dias, na verdade, eu tava até escutando algumas aulas, assim, de relance na sala. Porque, Matando eu as conheço essas saudades. vozes aqui. Matando as É muito saudades. gostoso. Legal. Sim, exatamente. Vamos esperar um pouquinho, ver se mais gente entra. A gente vai Ah, não. entrevistar então o meu ex-aluno Bernardo Felipe Rocha, né? Ele é Exato. estudante de Línguas, Literaturas e Culturas na Universidade de Algarve, que fala? Isso, é Algarve mesmo. Algarve. Fica em Faro, é isso mesmo? Fica. Tá, porque É na já cidade. a gente teve uma pergunta depois para você responder. Eu falei, nossa, como é morar em Faro? Eu falei, a pessoa está interessada em estudar em Portugal. Deixa eu Ah, verificar onde fica essa faculdade, se é isso mesmo. Foi uma pergunta muito não, então, específica, muito legal. E, sim. e ele também fez o intercâmbio em Taiwan. E o mesmo estilo de Exato. intercâmbio que o Matheus e a Ana Matheus Luísa e a- fizeram pelo Rotary. Então ele vai contar um Exato. pouquinho dessa experiência para vocês, tá certo? Então vamos começar? Tá Exatamente. preparado? O tema da nossa live é Ok. estudar em Portugal com a nota do Enem? Sim, é possível, né? É bastante possível, na verdade. Quando eu comecei a aplicar, eu ficava com um pouco de receio, porque parecia muito simples, sabe quando você desconfia muito do santo? Fica assim, nossa, calma, tipo, é tão simples assim? E realmente é muito simples. E eu sinto que Portugal, a cada dia que passa, eles querem uma demanda maior de estudantes brasileiros. E essa demanda vem aumentando. Na minha universidade, por exemplo, se eu não estou errado, 70% dos alunos, ou 60%, tipo, é composto por brasileiros. Então, a coisa mais comum que acontece em Faro, por exemplo, ou na minha universidade mesmo, é eu estar andando pelo campus, por exemplo, e estar escutando, tipo, o meu sotaque, sabe? Não um sotaque português assim do nada, solto. Português brasileiro, né? Tem muita gente, português do Brasil. Olha que interessante. Eu fiz umas pesquisinhas, aí eu vou, antes da gente começar a falar de você, da sua história, as perguntas que a gente recebeu, eu vou só fazer um apanhado geral sobre como é esse processo do Enem com Portugal, e aí você pode me interromper, acrescentar, e enfim, né? Não, Então, tranquilo. quem for prestar Enem esse ano pode se candidatar. O Enem serve Pode. para quê, né? Você pode entrar no SISU, ProUni e Portugal nas universidades conveniadas. Eu fiz uma pesquisa rápida na internet, tem cerca de 40, né? A sua está entre Exatamente. as primeiras, a de Algarve está entre as primeiras. Eu acho que ela é a segunda, a de Coimbra acho que é a primeira, se eu não me engano, na Aham. lista. Porque as universidades de Portugal são super, muitas delas são super bem classificadas entre as universidades europeias. É isso mesmo, Bernardo? Exatamente. Se você leva em consideração a Universidade do Porto, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Lisboa, elas, tipo, têm um renome muito, tipo, forte mesmo. A Universidade do Algarve, pelo que eu vi, ela é uma universidade mais nova, então ela já não consegue ter toda essa visibilidade. Apesar de que, mesmo que ela não tenha todo esse alcance, eu ainda sinto que eu tive um bom ensino, você entende? Muitas das coisas que eu aprendi, tipo, realmente ficaram para mim, os professores, eu gostei muito deles também. Assim, tem os altos e baixos. Não vou falar, Sim. uau, você vai ter feito tudo, mas num apanhado geral, eu curti bastante. E É, quanto a. pode Ah, falar. pode ir. Ah, Pode não, eu falar. só ia falar dessa questão das candidaturas. Não sei, tipo, se você quer fazer as perguntas certinho ou se É, eu posso. não, deixa eu só falar para quem estiver interessado aí em Portugal. Então,
A maioria das universidades, né, não aceitam nota inferior a 500 pontos. Então, tem que tomar cuidado, não é porque vai estudar, eles vão aceitar qualquer nota, eles põem umas regras. E aí é Uhum. importante salientar, já que a gente está aqui no Além do Verbo to Be, quando a gente pensa em Enem, são só 5 questões. Só que essas 5 questões, o que você acha delas? As 5 questões do Enem, De inglês, você acha que ela é importante a gabaritar a prova para ter uma nota ai, boa? elas são muito importantes, porque na maior parte das vezes elas. É porque eu falo inglês, ou seja, inglês para mim é uma coisa muito tranquila. Então eu via as perguntas e eu pensava, ok, isso aqui é uma interpretação de texto bastante básica, eles estão me dando pontos aqui e eu preciso tê-los. E eles ajudam bastante. Exatamente. A prova do Enem tem um nível de inglês intermediário para quem for fazer e tiver escolhido inglês, porque pode optar por espanhol também. Se bem que eu fiz uma pesquisa rápida aqui nos meus stories e a maioria optou por inglês, o que é bom, porque o número de acertos em inglês é maior do que espanhol. As pessoas vão para o espanhol achando, eu não sei inglês, então eu vou para o espanhol, porque eu vou me dar melhor. Se você não tem afinidade com o espanhol, se você não gosta do idioma, ou se você não estuda, pode ser um tiro no pé. E 5 pontos Exatamente. são muito importantes. O Luiz escreveu que, infelizmente, o ensino público nem tem inglês básico, mas fica tranquilo, Luiz. Se você acompanhar a gente, o Bernardo já foi meu aluno, as técnicas de leitura, o Bernardo já tinha um nível de inglês bom, ele gostava, tanto que hoje ele dá aula de inglês também. Ele vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas, Exato. com as técnicas de leitura, é possível acertar bastante questão de inglês. Eu acho bem importante. Deixa eu só falar mais uma coisa antes da gente continuar. Ok. O Portugal não tem convênio com medicina, tá? Se alguém pensou isso, medicina e alguns cursos da área da saúde não aceita a nota do Enem. E quais são os cursos mais comuns numa pesquisa rápida? Engenharia, marketing, direito, turismo, economia, design de moda. E tudo é feito online esse processo, né? Conta um pouquinho pra gente, Bernardo, como é que foi Exatamente. esse processo? Hum. A Luísa aqui perguntou sobre odonto. Não é a minha área, mas eu posso me informar e posso mandar mensagem para você, Luiz, falando se existe possibilidade de você estar cursando odonto ou não em Portugal, tá bom? Eu acredito, pela pesquisa que eu fiz, por ser da área de saúde, não. Enfermagem não tem, e eles são mais, assim, severos no processo, porque lá a faculdade é pública, né, Bernardo? Mas ela é paga. Exatamente. É engraçado, porque não só para o estrangeiro, para o local também, ou seja, para o estudante português, ela é paga também. Mas o estudante português, ele paga o quê? Tipo, 80 euros por mês. Ou seja, durante, tipo, eu acho que são, na verdade, 8, é porque eles chamam, tipo, as mensalidades são, tipo, tipo, ai, não sei colocar em palavras. Todos os meses a gente chama mensalidades. Eles chamam de uma Certo. outra coisa. E, É tipo, anual o valor lá, né? exato, são as anuidades. Isso. Fica muito confuso sempre na minha cabeça, porque eu vou falar, tipo, ai, como que é? Aí, tipo, Lá, mas enfim, lá eles pagam por ano. Então, a média lá, como ele estava falando, termina de falar, que aí eu coloco aqui. assim, essa é a questão. Para o português, seria a anuidade de uns 800 euros, ou seja, tipo, 80 a cada mês, Um pouquinho menos. dividido. Exatamente, mas para o estudante estrangeiro chega a 3.000 euros. É. Mas aí depende muito da faculdade, porque tem faculdades que eles têm um tratado, que é o Tratado da CPLP, que é a Comunidade de País de Língua Portuguesa. Então eles vão e cortam a sua anuidade de até 50%, 45%. Ou seja, a Você Universidade do consegue Porto. uma bolsa. Exato, não é nem uma bolsa de É um fato, mas desconto. é um tratado, pelo que eu Um entendi. benefício que tem. Exatamente. Tá. E quanto ao processo, para não fugir da pergunta, é um processo bastante intuitivo. Basicamente, uma vez que você tem as suas notas do Enem, você vai analisar as suas notas, ok. Checando que você tem uns 500, 550 pontos acima da média,
ou seja, da média de cada específica no Enem, você vai no edital da faculdade que você quer, da universidade. Você pode entrar na Universidade do Algarve, Universidade do Porto e assim vai. Aí, eu estava falando, é bastante intuitivo. Você vai na parte das candidaturas de estudante internacional e Ok. dali em diante eles vão estar te passando todos os procedimentos, ou seja, eles vão estar especificando quais são as notas para aquele ano, ou seja, se continua 500 pontos ou se eles fizeram algumas modificações e é bastante interessante, porque dependendo da sua área, você vai usar algumas notas específicas. Ou Tá. seja, por exemplo, no meu caso que estou estudando línguas, literaturas e culturas, que é como um equivalente às nossas letras aqui no Brasil, Certo. eu usei a minha nota da redação, a minha nota de línguas e códigos e a de humanidades. Ou seja, são essas três notas e eles pedem para você fazer um cálculo, ou seja, você vai pegar essas notas, vai fazer como se fosse uma formulinha que eles te dão para transferir, ou seja, para traduzir a sua nota do Enem para Para uma deles. nota de parâmetro português. E se você tem aquela nota, eu lembro que na minha época eu fiz aquela conta toda e deu 13,8. E eu precisava ter 12. Então falei, ok, eu tenho nota para aplicar. Aí nessa que Tá. você tem a tradução dessa nota, você vai e faz o seu processo, que é todo bastante intuitivo também nos portais das universidades. Aí, Entendi. os processos de candidatura, tipo, eles provavelmente variam bem pouco de universidade para universidade, mas esse foi o processo que eu encontrei quando eu estava fazendo a minha candidatura. Muito bom. É, o que ele falou do edital é muito importante, porque cada universidade vai ter o seu edital, as suas regras, né? Uhum, Então é importante ler bastante, tem que ser fuçado, porque se você tem interesse em estudar em Portugal com a nota do Enem, não vai cair no seu colo, assim como não vai cair no seu colo o SISU, né? Então é importante uhum. você ir atrás. Então, para a gente começar realmente a nossa live, eu queria que você falasse um Ok, pouquinho sobre você, sua trajetória, a sua passagem por ok. Taiwan, basicamente, até chegar nesse ponto que estamos aqui hoje. Ok, primeiramente, meu nome é Bernardo, eu estudei no Instituto Educacional Luterano, que é uma escola aqui em Ferraz de Vasconcelos, onde eu moro, e a Rúbia, ela foi minha professora de inglês, por isso a gente tem esse contato. E a minha trajetória até chegar aqui, assim, de verdade é um pouco louca, porque eu não sabia que eu era essa pessoa tão perdida, então eu cheguei, tipo, eu acho que no início do meu ensino médio eu já estava super perdido, não sabia realmente o que eu queria fazer de universidade, de curso, tinha toda aquela pressão. Aí chegou no terceiro ano do ensino médio, eu tive a oportunidade de ser intercambista pelo Rotary, ou seja, eu fui para Taiwan e passei um ano ali aprendendo mandarim, aprendendo sobre a cultura asiática, mas mais especificamente a cultura taiwanesa, uma oportunidade que foi de verdade life-changing, tipo, mudou a minha vida de Ímpar, né? fato. Exatamente. Culturalmente, abriu mente, porque é uma cultura muito Sim. diferente. Depois você fala um pouquinho mais, mas pode continuar. Perfeito. Ok. Aí, depois de ter feito meu intercâmbio em Taiwan, eu voltei para o Brasil e estava um pouco assim, ok, eu acho que eu talvez saiba o que eu Mais quero. perdido ainda, né? Esse é o negócio. Em Taiwan, eu tinha me encontrado, eu tinha muitos amigos que falavam, Bernardo, para sua universidade foca em línguas. Você tem Tipo, foi facilidade. uma coisa realmente. E eu, sim, vou fazer. Mas querendo ou não, você volta para o Brasil, você encontra sua família e amigos e você escuta o que eles estão falando. Querendo ou não, tipo, o que eles falam gera impacto na sua vida. Então eu voltei e as pessoas, relações internacionais? É. Você foi Mas morar fora, né? Comércio exterior, qualquer coisa um pouco mais. exato. É, Aham. E, não, e as pessoas falam, não, isso e aquilo. Eu sei que eu fui pulando de galho em galho, porque depois de Taiwan, eu fiz meu primeiro Enem. Aí, na hora, eu falei, quer saber? Vou fazer uma coisa que não tem nada a ver. E eu ia fazer terapia ocupacional, que é uma coisa que eu acho muito interessante na em área da outro saúde também. estado, não foi? Exato. Você Eu se tive mudou para muito essa. onde?
Não, dessa vez eu não me mudei, porque eu, Ah, tipo, pensei, ok, não, isso mas você aqui não é o que passou você quer. longe, né? Onde era? Foi na Federal do Pernambuco, se eu não tô errado. Ah, então era Foi. tipo, ele ia mudá-lo. Eu achei que você tinha começado e desistido aí no meio do caminho. Não, isso foi uma segunda tentativa, porque eu pensei, tipo, depois disso eu pensei, não, na verdade eu preciso de um desafio, e por uma loucura, assim, um lapso que passou na minha vida, eu me inscrevi para Química. Tipo, nada a ver, literalmente nada, nada a ver comigo. E eu passei, eu acho que um mês e eu falei, Bernardo, se Que toca. você tá fazendo aqui, meu filho? Exatamente. Gente, E isso eu é fiquei. muito normal. Eu tenho certeza que tem um monte de gente assistindo a gente ou que vai assistir, porque depois fica salvo lá no IGTV. Aham. E pá, é normal isso, gente. É normal. Mas continua, Não, eu tô achando. Fazia não, tempo que a gente não conversava, tá gostoso. não, é muito gostoso mesmo. Não, é só engraçado, tipo, pensar que eu passei por tudo isso e isso me machucava bastante, sabe? Essa indecisão e tudo mais. E eu só quero deixar registrado aqui que muitas vezes você, como aluno que está terminando o ensino médio, você não sabe o que você quer ainda. Eu acho que é importante você não colocar essa pressão sobre você e focar nas coisas que você realmente gosta. Tentar parar de pensar um pouco em dinheiro, porque muitas pessoas pensam por esse lado monetário. Porque se você faz o que você realmente ama, flui, as coisas fluem. Eu fui de química para terapia ocupacional para pensar em fazer relações internacionais e querendo ou não, eu sempre ficava pensando no financeiro. Será que é isso? Tipo, sabe? Eu sempre, tipo, o cifrão falava no meu ouvido mais alto. Mas a E gente hoje em vem de dia, uma cultura, né? Assim, né? O filho do advogado vai ser o quê? Advogado. O filho do médico vai ser médico. Agora, a filha da professora? Não. A filha da professora não vai ser professora. Entendeu? Porque a exatamente. gente vem dessa cultura. E ainda mais uma área, né? Você disse que é equivalente a letras. Fatalmente você vai trabalhar lecionando, né? E aí, Sim, exato. esse lance de professor ganhar pouco, tudo, mas assim, eu tenho muitos amigos que a gente trabalha bastante e não é assim, não é uma vida miserável, não. A não ser que você seja um professor muito ruim, que eu tenho certeza que não vai ser. Então, não Eu foca espero. no dinheiro, porque imagina, você, você foca no dinheiro, você vai passar o resto da vida fazendo isso, você não vai fazer por prazer, você vai acabar ganhando menos por não produzir. Então, isso é muito importante que você falou para quem está nessa fase aí, nesses conflitos. Sim. E outra coisa também, não sei, eu acho que toda essa pressão que a gente coloca na gente não é saudável. É, muitas vezes as pessoas pensam, ah, não, eu preciso literalmente me formar. Ok, terminei o ensino médio, por exemplo, com 17, com 18 já está na faculdade e tudo mais. Eu tive muitas conversas com primas minhas, que são terapeutas, inclusive, e elas dizem, Bernardo, se você começar a sua universidade com 18 ou começar a sua universidade com 21, dá na mesma. Dá na mesma. Tipo, a sua cabeça não vai mudar muito, você vai amadurecer e você vai fazer as suas escolhas certas. Mas cada um no seu tempo, cada um é cada um. E enfim, deixa eu continuar a trajetória, senão vou É, começar a deixar todo mundo aqui. Não, não façam faculdade, tipo, assim de imediato. Enfim, respira um basicamente, pouco, né? Respira. A não ser que seja o seu sonho. Sempre foi, você tem certeza que a profissão X é para você. Meu, mergulha de cabeça e vai. Ficou na dúvida? Mas não dá para parar, né? Então você fez outras coisas. O que você fez aí nesse meio? Ele foi, voltou, ficou nessa loucura, mas ele fez exatamente. alguma coisa. Conta pra gente. Exato. Então, depois dessa loucura de química, eu voltei para São Paulo e eu fiquei aqui, estava dando as minhas aulas. Eu dava aula VIP para algumas pessoas, dava aula numa escola de inglês aqui em Ferraz de Vasconcelos, chama Open Mind, Uhum. e eu fiquei. Até que um amigo meu falou que soube de uma oportunidade de emprego na China e ele estava indo. E a princípio eu pensei, nossa, que legal, não sei se eu faria isso. E um mês e meio depois eu estava embarcando para. Então, é bastante. Eu sou muito Quanto, imprevisível. quanto tempo você ficou em Pequim? Eu fiquei um ano em Pequim. Um ano. E, de fato, foi uma das experiências mais. Uma das mais marcantes, porque Taiwan me marcou muito e outras experiências também marcaram muito a vida, mas ter vivido em Pequim me criou um senso de tanta independência em vários aspectos
Eu, por exemplo, dava aulas de inglês e a China paga muito bem para professores de inglês. Acho que eu vou Eles têm embora. Clodoaldo, vamos embora, Clodoaldo. Tá falando inglês, né? Você falou que ganha pouco. Vamos embora, eu e você. A gente deixa todo mundo aqui, a gente vai dar aula de inglês lá. Ah, e eu não tô brincando, eles pagam muito bem. Eu tinha, pode falar valores, certo? sim. Porque, por exemplo, na China, eles têm muito essa questão se você é nativo de inglês ou se você não é nativo. Então, por exemplo, eu, não sendo nativo, conseguia o quê? Por mês? Uns 7, 8 mil reais. O que era Nossa, muito. excelente. Eu Trabalhando fiquei assim, quantas horas por semana? eu trabalhava, Que é eu não China, sei né, meu quantas horas. filho? Ler não era, não? Não era bastante? Exato. Eu, Ah, é. ó, 5, 10, 15, 20, 25. Acho que umas 45 horas por semana. Era. Não. Como, Não, eu trabalhava das 3 às 8, de terça a sexta. De sábado e domingo, eu trabalhava das 9 da manhã às 7. E segunda eu tinha o meu dia livre. Era bem Uh, escravo. Ele estava na China, né, gente? Vocês não podem esquecer esse pequeno detalhe, mas valeu Não, a pena. trabalho. E também o custo de vida na China é como? Esse dinheiro rendia bastante? Você conseguiu juntar ou não? Não, sim, eu consegui juntar, sim. Você consegue se organizar bastante. Comer na China é muito barato. Viajar também costuma ser bastante barato, é conveniente. Ah, os chineses, às vezes, você tem tipo uns choques com eles, porque você chega e não é sua cultura, não é um povo que é tão aberto, tão caloroso igual o brasileiro, mas simultaneamente você vai se adaptando, sabe? Eu tava ali, eu, assim, eu não tava no meu país, eu tava invadindo o espaço deles, então eu não tinha muito a reclamar, eu não sei me adaptar. Mas a gente reclama às vezes, é assim, blá blá blá, mas no final, tipo, fica muita saudade. Vamos perguntar, ver se alguém responde aqui. Qual é a língua mais falada do mundo? Não responde, Bernardo. Vamos ver se alguém responde pra gente quando eu vou. E eu queria saber, assim, o inglês te ajudou quando você chegou em Taiwan? Porque é uma língua muito diferente, né? Sim, E aí me fala qual foi o papel do inglês, lembrando que o Bernardo já tinha um nível maior, mas eu já tive aluno que foi no nível mais intermediário para a Índia, por exemplo, e o inglês teve um papel importante. Eu quero saber qual foi o papel do inglês na sua adaptação em Taiwan, no seu primeiro intercâmbio. me ajudou muito. Eu imagino se eu tivesse ido para Taiwan apenas falando português, pessoalmente não teria encontrado tanta dificuldade a princípio, talvez, porque a minha irmã hospedeira da primeira família tinha vindo para o Brasil fazer intercâmbio. Ah, tá. Então, ela falava português e conseguia me ajudar de certa forma. Mas a língua em comum realmente entre eu e essa irmã é o inglês. E às vezes, tipo, a gente usa mandarim um com o outro, português, brincando, mas majoritariamente a gente usa o inglês. E foi de grande ajuda, porque eu cheguei em Taiwan e você sempre tem placas, por exemplo, em Taiwan você vai ter placas em mandarim e você também vai ter placas em inglês. Então, eu não sabia mandarim naquela época. Então, as placas que me ajudavam eram as que estavam escritas em inglês. E isso é muito significante quando você também vai aprender o mandarim, porque tudo começa a se, a se relacionar, você começa a conectar, porque a informação é isso, é o tempo Exatamente. todo assim, muito legal. É mandarim a língua mais falada do mundo. Então, hoje, o Bernardo ele fala mandarim, a língua mais falada do mundo, tem a ver com o número de habitantes nativos naquela língua. Então, eu tenho em primeiro mandarim até 2019, tá? Mandarim, espanhol e inglês, como primeira língua. O mandarim é falado por cerca de 1,2 bilhão pessoas. É gente Uhum. pra caramba. Já o inglês, falado como segunda língua, então o Bernardo, ele fala português, e como Exato. segunda língua, se não falar mais, o mandarim e o inglês, né? Fala mais alguma coisa? Português de Portugal. Assim, eu nem me arrisco, porque eu tenho até alguns amigos aqui que são de Portugal e eu não vou arriscar, tipo, o meu sotaque em português porque eu acho muito, eu passo vergonha. Mas me fala, com o português brasileiro, dá para se virar em Portugal?
Não, dá, Normal, mas é muito. é sotaque diferente, mas é compreensível. Porque, assim, se existe mundo, eu vou para Portugal em dezembro, né? Não, assim, dá para você se comunicar, é tranquilo. Mas muitas vezes você tem alguns ruídos na comunicação por causa do sotaque mesmo. Às vezes eles vão falar alguma coisa, eles vão juntar, aglutinar muitas coisas. Você fica, o que que você acabou de falar? Ou então as palavras, tudo muda muito, você entende? Ou seja, eu cheguei e eles, você precisa apanhar o autocarro. Aí, o que que é apanhar o autocarro? Ah, é pegar o ônibus. Ou então é tipo perto da rotunda. O que que é rotunda? É uma rotatória. Essa eu sei. Exatamente. E não sei, foram tantas situações. Eu lembro que eu tive o quê? Um problema na descarga da privada. Ou seja, no autoclismo da sanita. Nossa, Porque e tipo, para explicar isso? mandando umas mensagens. E essa minha amiga, ela tá aqui, ela é dos Açores. Então, por exemplo, nos Açores, que são as ilhas portuguesas, você já tem um outro sotaque que é bastante forte também. É muito legal. Eu, pelo menos, eu amo línguas e foi a primeira chance, eu acho, que eu tive de estar num lugar com uma gama de falantes de língua portuguesa de diversos lugares. Inclusive, uma das coisas que mais me marcou com essa amiga dos Açores foi uma vez que a gente foi à praia, e eu acho que tinha ela dos Açores, tinha um garoto do Porto, um menino na região norte, no caso. Não sei se era do Porto especificamente, mas alguém do Sul, ela dos Açores, com outro amigo dos Açores, tinha eu, tinha algumas. Tipo, foi uma loucura. Sabe quando você tá, sei lá, fora Um, fazendo intercâmbio? uma zona de sotaques, de tudo que você puder imaginar de língua. Foi muito gostoso pra mim, porque na maior parte das vezes eu tô assim, tem esse americano, um canadense e um australiano. Aí você, o inglês de vocês é diferente um do outro. Você entende? E tem uma nordestina aqui. Uma outra amiga, assim. E, enfim. Então, por exemplo, eu sinto quando você faz intercâmbio para algum lugar, muitas vezes você encontra nativos de inglês. E nessa que você encontra nativos de inglês, você encontra, tipo, pessoal falando inglês de vários lugares. Mas eu acho que você nunca tem a oportunidade de, nossa, sentir aquilo, porque não é o nosso idioma nativo. Mas uma Sim. vez que você sente isso com o seu idioma nativo, você fica assim, meu, que loucura que tá acontecendo. Isso é Muito muito legal. próximo, né? Muito próximo. Isso, Aham. isso que é o gostoso. Eu falo que na vida a gente tem que trabalhar para viajar. Né? É a minha opinião. Eu trabalho para outras coisas também, que eu tenho que a gente tem que se alimentar, tem que ter higiene, tem que ter tudo, mas viagem, não importa se é para o outro lado do mundo, se é para o estado aqui vizinho, você vai para o Rio de Janeiro, por exemplo, viagem é cultura, viagem é aprendizagem, né? E aí Exato. isso não tem preço na bagagem de uma pessoa. A bagagem que se constrói através de viagens, e não pense vocês que são só as internacionais, até pouco tempo o Bernardo também nunca tinha tirado a bundinha aqui de Ferraz de Vasconcelos, né? A gente mora numa cidade bem, bem simples, bem sem nada, né? Agora que tá tendo McDonald's e Burger King aqui na nossa cidade, mas é muito, muito importante, né? Essa troca. Mas para a gente voltar um pouquinho lá para o intercâmbio, o mandarim, Sim. né? Que é a língua mais falada do mundo, como eu expliquei para vocês, devido a ser a língua que tem mais, a população é maior. O inglês, Sim. ele é a língua mais importante atualmente, ele é a língua franca, é o nome que é chamado, é a língua que comunica, que é oficial em comunicação entre os povos, e ela tem cerca de 500 milhões de pessoas falantes no mundo inteiro. Isso desconsiderando os nativos. O mandarim de Taiwan é parecido com o mandarim de Pequim, no caso, que foi, né, na China, mas você ficou em Pequim. Como é isso? Eles são parecidos, são inteligíveis. Eu, por exemplo, por ter feito intercâmbio em Taiwan e ter chegado na China continental, eu entendia o que estava acontecendo, mas o sotaque muda muito. E o sotaque na China, ele não, ele vai mudar muito de cidade para cidade. Por exemplo, eu estava em Pequim e eles têm uma coisa que chamam Beijinghua, que é tipo a língua de Pequim. Sim. Ale- Eles estão falando mandarim ainda, mas vão ter algumas expressões específicas de Pequim, ou então o sotaque de Pequim, que é um pouquinho mais forte, tipo, eles vão ter uns tipo, umas coisas assim, sabe? Tá. No sotaque.
deles. E a partir do momento que você vai descendo, ou seja, você está no nordeste, norte da China, você tem Pequim. Você vai descendo, chega em Xangai. Em Xangai você já tem um outro sotaque que talvez eu diria, não vou dizer leigamente, pelo que eu senti em Xangai quando eu fui, é que era uma mistura de mais ou menos Pequim, mais um pouquinho Cussu, que é uma coisa já aproximada com o sotaque de Taiwan, mas você vai entendendo ainda. E quanto mais sul você vai para a China continental, mais o sotaque se aproxima do sotaque taiwanês. Em Taiwan, por exemplo, é bastante engraçado você pensar que, ok, Taiwan é uma ilhazinha ali ao sudeste da China continental e você teve o mandarim como influência ali no idioma, mas você também tem outras 16 tribos aborígenes de Taiwan. Ou seja, essas tribos, elas influenciam de certa forma. E você tem outras línguas cooficiais em Taiwan. Ou seja, por exemplo, eu pegava ônibus, metrô, eles iam falar mandarim, taiwanês, aí eles falavam Hakka, e depois eles falavam em inglês, as informações do transporte público. Então era bastante interessante pensar, nossa, é tanta influência nesse mandarim aqui, você fica, nossa, qual que é o grau dele, você entende? Mas são essas as diferenças, o sotaque, muitas palavras, assim, bem rasamente, tentando dar uma explicação, seria a gente comparar o nosso português do Brasil com o português de Portugal, você entende? Ok. Mas é muito interessante pensar nessas trocas de palavras. Muitas palavras eu tive que reaprender. Hoje em dia eu diria que não sei, porque o meu sotaque ele permanece muito um sotaque taiwanês do sul. Eu tenho meu sotaque. Também, sim, também porque foi sua primeira base, acredito eu, né? É o que fica mais, né? Exatamente. As pessoas na China continental, elas falam, nossa, o mandarim, ele é bem, ele é, ele é claro, ele, tipo, é bastante entendível, mas ainda tem um pezinho no sul. Tem algumas sílabas que você pronuncia em chinês, que em Taiwan seria mais leve, tipo um z, ch, x, tipo, é uma coisa assim, você entende? Mas quando você vai e pensa, e na China, tipo, zi, ch, x, zi, tipo, é uma coisa mais. É muito estranho, parece muito estranho para quem não sabe mandarim. E quando eu cheguei na China, eu não falava forte assim, mas eventualmente, por causa dos meus alunos e por causa dos meus coworkers, eu tive que chegar e falar mais assim. Mas é interessante, é legal. É, E você foi para ficar um ano ou chegou um ano e você resolveu voltar? Para a gente voltar a entender a saída para Portugal e falar um pouquinho de Portugal. exatamente. Eu cheguei na China e eu estava trabalhando como professor de inglês e eu percebi ali que, caramba, eu posso fazer uma coisa que eu amo muito, que é ensinar e ser bem remunerado. A partir daquele momento eu pensei, Bernardo, ok, qualquer paradigma que você tinha na sua cabeça, qualquer medo de, vou ser professor ou não, aquilo foi quebrado na hora, porque eu pensei, hey, você trabalha bem, as pessoas gostam do seu trabalho, por que você não vai ah, e se Especializa, graduou, né? Se se gradua especializa. nisso. Exatamente. Então eu comecei a trabalhar, comecei a me planejar um pouco e decidi que eu ia passar aquele ano ali, mas que simultaneamente usar a minha nota do Enem para estar aplicando para a Universidade em Portugal. E assim eu fiz. Então, eu trabalhei lá por um ano, cheguei lá em junho, não, em julho de 2019, 19, e em junho, no finalzinho de junho de 2020, eu estava de volta no Brasil, porque eu precisava tirar meu visto de estudante, porque eu já tinha recebido a minha carta de aceitação da Universidade do Algarve, eu Ok. já tinha todos os papéis para levar na embaixada e dar andamento no meu visto. E depois de 3 meses, fui para Portugal. Foi embora de vez. Fala então um Uhum. pouquinho pra gente como é morar em Faro e como é a vida de um brasileiro em Portugal, assim. Conta pra Ok. gente um pouquinho. Assim, muitas vezes, primeiramente, eu quero só falar a perspectiva que eu tenho, tipo, das pessoas em Portugal, porque muitas vezes a gente chega em Portugal e é a mesma língua, então, querendo ou não, a gente pensa que o approach, toda aquela aproximação vai ser a mesma.
Mas o português eu sinto que ele é uma pessoa, não vai ser tipo, uau, super aberto igual o brasileiro, tipo, Não há é casos, há caloroso, casos. né? Não é tão caloroso, então. Exato. Eu acho que há casos e casos. Eu tive muitos casos de português que eu fiquei, caramba, você é tão brasileiro, você tem uma vibe tão BR, mas tive em grandes partes portugueses que eles ficavam mais retraídos, mas não retraídos, eu acho que eles não te conhecem. Então, se eles não te conhecem, eles não vão se fazer como um melhor amigo já de princípio. E eu acho isso interessante, é legal. Mas por muitas vezes eu senti isso como, não sei, algo ríspido para comigo, você entende? Eu pensei, nossa, que tenso. Eu muitas vezes decifrei isso como uma educação quando não é, quando só é um povo diferente. Mas às vezes a gente não tem esse clique de assim de pronto porque é a mesma língua. A gente pensa, ah, não, é português, tudo tranquilo. Não, não é. É uma cultura diferente, é um povo diferente. E a gente precisa ter Então, isso em mente. são costumes diferentes, né? Uma coisa que eu ia falar que eu esqueci, ele falou muito, eu apliquei, eu vou aplicar, é que isso é uma costume de quem até fala inglês. Em inglês, quando você vai se candidatar a alguma vaga, você apply. E aí, quando você volta, você tem muita tendência de traduzir uns termos em inglês para o português, mas que não seria a palavra assim, mais adequada. Então, aqui quando a gente vai numa faculdade, a gente não aplica, a gente se candidata. Então, é a Exatamente. tradução, isso daí é bem porque na cabeça dele tá passando inglês, mandarim, português de Aham. Portugal, português brasileiro. Então, só Exato. para vocês se entenderem, às vezes pode ficar um pouquinho estranho, ele falou aplicar várias vezes. Então, isso é muito comum. Exato. E isso é bom, gente. Quando você está num nível de inglês e você começa a fazer isso, é sinal que as palavras em português já estão faltando e vira essa loucura na cabeça. Então, é Nossa. bem interessante. Mas tá certo, não tá errado. É que se você fosse um falante de outro, se você não fosse nativo aqui do Brasil, a gente entenderia, né? E tá certo. Mas aí vão falar, nossa, mas ele é brasileiro, da onde ele tá tirando esse aplicar? Aplicar vem daí, Sim. né? Quando E eu pra voltei mim, dos Estados Unidos, eu falava, então vamos bucar tal coisa. Vamos bucar as passagens, vamos bucar o hotel, exato. porque vem de... A palavra book, B-O-O-K, não é só livro, é o verbo reservar também. E aí, entre os Uhum. brasileiros, era então vamos bucar, vamos bucar. E não, né? Porque não Exatamente. é... A gente vai reservar, a gente vai comprar e não fazer o Exato. bucar que não está certo. Ai, olha, péssimo às vezes, porque às vezes eu tô falando com a minha mãe e não sei, às vezes eu não sei mais o que passa na minha cabeça, porque eu tô falando e ok, tô mantendo tudo. Mas tem algumas expressões, algumas coisas que, não sei, elas só querem sair em inglês porque elas vão sair mais facilmente em inglês e vai fazer mais sentido em inglês. Muitas vezes eu tô conversando com alguém que vai, por exemplo, fala inglês e eu não tenho outras pessoas que não falem, que falam inglês também, tipo, ao meu redor, eu vou, tipo, mistura tudo e, tipo, Dá tudo e certo. assim vai. Muito bom. Exatamente. A gente teve uma pergunta que queria que falasse um pouquinho mais sobre o seu curso e em Uhum. que área você pode atuar aqui no Brasil, né? Você falou que tem equivalência com letras, mas esse diploma, ele vai ser válido no Brasil ou em algum outro país? Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu vou falar um pouco dos meus planos para contextualizar com a pergunta, porque eu Ok. não vou saber, tipo, te mandar diretamente Ok. a resposta. O meu curso, ele é mais ou menos equivalente com o de letras, mas a duração dele é de 3 anos. E eu sinto que se eu fosse atuar na área aqui no Brasil, eu provavelmente precisaria pagar algumas cadeiras. Porque eu consigo fazer um paralelo com uma amiga minha que estudava na UFRJ e que foi para a Universidade do Algarve. E ela fala que na UFRJ, e ela sente que nas instituições de ensino brasileiras, a gente sempre vai ter um enfoque bastante grande na parte de línguas, em linguística e assim em diante. Quando em Portugal, ela sentiu muito uma base bem forte na questão histórica e desenvolvimento da língua, mas não linguística propriamente dita. Então, Ok. quando você tem essas duas partes da balança, você pensa, ok, se eu não estou tendo isso aqui que eu teria no Brasil, provavelmente quando eu voltar, eu vou precisar pagar algumas matérias. Mas eu posso fazer algumas pesquisas, mandar a resposta Ok. mais exata. E aí a Rúbia tá.
postando Eu eventualmente. compartilho, pode deixar. Mas para os seus planos, por que você pretende fazer? O ano escolar aí, o ano letivo, escolar não, né? Letivo, começa em Aham, setembro, certo, Bernardo? Então, exato. agora, na teoria, você está de férias. Não sei se por causa da pandemia lá mudou alguma coisa. Quando você volta para Portugal? Então, eu volto para Portugal agora em setembro ou outubro. Tava um pouco incerto, porque, pelo menos na Universidade do Algarve, no Sul em si, a economia deles é bastante baseada no turismo. Uhum. Então, devido ao lockdown, ao confinamento e tudo mais, as pessoas já não tiveram essa área afetada e eles estavam pensando em voltar às aulas em outubro, não setembro, para salvarem um pouco da economia, você entende? Para Entendi. estarem fazendo dinheiro circular ali. Mas é mais ou menos por esse tempo que eu vou estar voltando, setembro, outubro. Então, você vai iniciar o seu segundo ano agora. Exatamente. E em 3 anos Mas, você está formado e você se vê voltando para o Brasil? olha, eu me vejo. É porque eu não consigo dizer se eu me vejo voltando para o Brasil ou não, porque para uma pessoa que ia fazer terapia ocupacional, química, foi para a China, é muito incerto você falar, vou voltar para o Brasil. Eu não sei para onde eu vou parar, mas eu sei que eu quero terminar, eu quero ingressar no meu mestrado e nesse momento eu estou bastante, não confuso, mas eu ainda estou pensando nas possibilidades. Eu quero focar na área linguística e sociolinguística também. Não sei exatamente para qual ramificação de línguas, se para línguas germânicas ou línguas latinas, mas provavelmente línguas latinas, românticas. Eu gosto muito do nosso Mais ramo ali. próximo, né? Caloroso. Não, eu acho muito interessante. Então, eu tô mais assim, focado nessa área. Eu não saberia dizer especificamente o que, porque eu sinto que eu ainda preciso estudar muito e ver se existem outras coisas que me apeteçam estudar, que me chamem muito a atenção. Mas, em suma, é isso. Fala para mim uma coisa, você aí, né, numa área que tem uma equivalência com letras, com a sua experiência de Enem e vestibulares, você acha que a prova de inglês hoje em dia, com técnica de leitura, você ralando, porque também não vai ser só a técnica de leitura que vai te ajudar a responder, você tem que ter um bom repertório. Você acha que é possível fazer a prova aqui e conseguir aí acertar de 70% para cima? Sim. Ou seja, você está se referindo mais às técnicas de leitura e como elas se aplicam Exatamente, porque hoje em dia, como eu não lembro quem escreveu, falou, principalmente o ensino de inglês na escola pública é muito defasado por vários motivos. Pela própria escola, às vezes pela formação do professor, porque aqui em letras, eu fiz letras em inglês e português. O foco é muito grande para formar um bom professor de português. Inglês fica Uhum. faltando, né? Então, se você não for uma pessoa que tiver o feeling, que gostar, que pesquisar, continuar estudando, às vezes você vai ser mais um professor de inglês que o aluno vai falar assim, mas eu só aprendi verbo to be. É claro que não depende só do professor. O ensino de inglês melhor aqui no Brasil, porque assim, hoje eu vi uma estatística, a gente está, a nossa posição no ranking de proficiência em inglês é a 59. A gente está atrás da Argentina. A Argentina é a 27ª, né, na Uhum. classificação do Uruguai, do Paraguai, do Chile. Então, assim, o ensino de inglês é defasado, é ruim no Brasil. Ponto. Certo? Aí o Exato. aluno da escola, tanto pública quanto particular, que não teve, de repente, um professor que trabalhou bem, não teve, o aluno às vezes também não teve boa vontade, chegou lá próximo da prova, falou, meu Deus, parece poucas questões, mas são muitas, o que eu vou fazer? E aí eu já postei vídeo aula sobre isso, com técnica de leitura, até agora às 7 horas eu vou fechar, eu fiz um desafio que eu vou corrigir 20 questões de vestibular da FUVEST, que eu mandei, que vierem, enfim, tá lá, se vocês quiserem, corre que dá tempo. Mas aí o aluno vai falar assim, o que eu vou fazer? Eu preciso acertar, porque quanto maior minha nota, maior minha chance. Você que já passou por essa experiência de mundo, você acha que se você senta e lê e tenta procurar, é possível achar a resposta? Sim, é bastante possível. Uma das coisas que eu faço quando eu estou analisando textos muito assim longos, extensos, eu
Primeiramente, eu dou uma olhada no que eles estão pedindo na minha pergunta, porque eles mandam, leia texto tal, 2 páginas de texto. Eu fico assim, garoto, eu tenho 3 minutos para responder. Aí tá, eu vou, Se dou uma. Não, não, pode continuar, continua. Não, é que na FUVEST é um pouquinho mais que 3, é 3,33. Gente, nossa, É mudou a só minha para vocês vida. terem noção, para ver como é o tempo disso. Mas Exatamente. prossiga, Bernardo. Não, então, eu geralmente eu procuro saber qual é a pergunta, ou seja, eu vou diretamente falar o que que ele está Essa pedindo de dica é fato. muito importante. Lê o enunciado, lê as alternativas e depois ir para o texto ajuda muito, porque aí você vai. Isso é técnica de leitura. O que ele vai falar agora é uma leitura seletiva, né? Exatamente. E nessa questão da leitura seletiva, por exemplo, eu já sei por qual informação eu estou buscando. Então eu vou e faço um skimming do meu texto, ou seja, eu vou passando o olho para procurar por palavras cognatas ou parecidas com aquele enunciado, que era a minha pergunta, e pá, encontro. Mas, assim, fora isso, eu também estou entendendo muitas palavras. Às vezes eu falo inglês bem. Mas tem palavras que, às vezes, elas aparecem ali, eu não sei o que elas significam. Não E eu, são do cotidiano, mas é possível entender, né? Se você não tiver um dicionário em mãos, não puder acessar um aplicativo, pelo contexto é possível, né? exatamente. E algumas palavras, por exemplo, são umas palavras bem aleatórias. Às vezes elas estão ali só para dar uma enchida de linguiça, mas elas não vão realmente mudar o seu contexto e a sua vida durante a sua prova. Então, às vezes as pessoas elas ficam muito apreensivas porque elas não sabem todas as palavras. Mas muitas vezes em Exato. português você está lendo um texto e aparece uma palavra X, você, não Oi? sei essa palavra. Às vezes você fica, eu nunca vi essa palavra, mas eu tô entendendo a história. O enredo aqui tá correndo e eu não tô tendo problema algum. Então acho que às vezes as pessoas elas olham para o inglês de uma forma de que elas precisam ser perfeitas, quando elas não são perfeitas nem no idioma nativo deles, você entende? É, Então, exatamente. precisam relaxar um pouco. Esse desafio que eu estou fazendo, eu postei 2 aulas, está lá. Eu ia fechar às 7 horas da noite. Eu vou fechar às 8. Se você estiver assistindo e quiser, vê a aula, ouça essas dicas que o Bernardo deu e responde essa questão da FUVEST. Porque eu sempre falava na minha aula, quem consegue elaborar uma boa resposta dissertativa, a Sim, chance de colocar o xizinho no lugar certo é grande. Porque na dissertativa, o que que acontece? Você precisa entender o que está escrito, entender o que uhum, foi pedido e não tem diquinha nenhuma nas alternativas, porque, como disse o nome, ela é dissertativa, né? E exatamente. aí você tem que dissertar, falar, citar, opinar, enfim. Quando você vai para uma objetiva, se você tem essa prática da dissertativa, a sua chance de chegar na resposta certa é grande, porque você já começa com 5 alternativas. Então, é 20% de chance de acerto. Na Exatamente. dissertativa, se você não falar não sei nada, é 0%. Porque você vai encher linguiça, você vai escrever o quê? Então, vou aproveitar que tem bastante gente vendo a gente. Tem gente Uhum. que entrou, saiu, avisa. Vou fechar às 8 horas em homenagem ao Bernardo. O formulário está lá na link da bio. É só clicar, vai direto, põe a resposta. Quem não quiser assistir as aulas, quiser arriscar direto, vai lá na link da bio, clica, aí vai abrir um formulário, você põe suas 2 respostas e aí até sexta-feira vocês vão receber a nota para vocês terem uma noção e eu vou discutir um pouquinho isso. Bernardo, mais Exatamente. alguma coisa? Só de falar, né, que o Bernardo falou, né, às vezes 3 minutos e 33. Se você se dedica ao inglês, se você tenta, mesmo que o ensino na escola pública ou particular seja ruim, o inglês faz parte do nosso mundo. O mundo, ele é globalizado. Então, você tem inglês em vários lugares. Você pegar aqui, ó, eu tenho pen escrito aqui na minha caneta, comprada aqui na lojinha do Brasil. Então, o inglês está presente, está no mercado, está na TV, está na internet, está no jogo, está na roupa. E aí você Sim. fala assim, nossa, inglês não é significante. Primeiro, para uma viagem internacional, se você não fala a língua lá nativa do país que você vai viajar, é importante. A não ser que vá para Portugal, né? Que aí ainda dá. Você pode Exato. errar a rotunda lá, mas. Não, mas assim, sabe, quando se trata do aprendizado de línguas estrangeiras no Brasil, eu sinto que, não sei, talvez o nosso sistema de ensino, a gente já é tão condicionado
a ficar, sabe, com tanta pressão sobre, por exemplo, uma prova, que a gente lida com tipo, de vários aspectos da nossa vida com essa pressão, você entende? Então, muitas vezes, quando eu vou ensinar inglês para alguém, ou alguém está aprendendo, fala, nossa, como que você fez para aprender e tal? Eu falo assim, ok, você precisa relaxar primeiramente, tipo, respira e pensa, ok, eu quero falar inglês. Como você está aprendendo inglês? Ah, não, é porque vai ter o vestibular, né? Aí eu penso, ok, você está aprendendo vestibular para você ou para o seu vestibular? Ou seja, o seu inglês é para você jogar ali e depois esquecer só para você tirar uns pontos, ou você quer que ele seja aplicável em outros aspectos da sua vida? Então, eu acho que é mais você trocar, sabe, girar um pouco os engenhos que você tem na sua cabeça, trocar alguns paradigmas que você tem consigo mesmo e falar, ok, eu quero falar inglês porque eu quero me comunicar. E a partir do momento que você pensa, eu quero me comunicar, você já quebrou várias barreiras. Muitas pessoas falam, ah, não, mas inglês é muito complicado para mim. E eu acredito que realmente seja. No início é um idioma novo, você vai ter muitas complicações. Mas eu acho que quando você está aprendendo um idioma, pensa que você não precisa se focar inteiramente aos seus livros. Muitas pessoas falam, ai, você estudava muito com livros? Eu usava livros, mas o que mais me ajudou era escutar músicas que eram convenientes para mim, músicas que eu gostasse, séries que eu gostasse também. E uma coisa que eu sempre dou de dica para as pessoas quando elas estão aprendendo um idioma novo é tenha tipo um caderninho, sabe? Aqueles bloquinhos de nota. Você é da época E do Mister D? Você teve o Mister D, não, o Dictionary, o eu My Dictionary? Que eu deixava fazer o caderninho, que vocês podiam fazer as anotações e usar na prova? esse eu acho que não. Eu lembro, Não? teve uma época que eu conseguia, a gente podia usar os dicionários mesmo, Ah, não, mas é. o Mr. O dicionário é padrão, mas o Mister D, eu tenho o costume dos meus alunos, eles podem. No nono, quando eu começo com eles no nono, no primeiro, eu acho que eu inventei isso depois, mas essa dica é o que você vai falar. Eles faziam um caderno. Nesse caderno eles podiam anotar, que é o que você ia falar. Achou relevante? É que o meu Mister D, de quando eu morei nos Estados Unidos, eu pus lá na sala, mas ele fica aqui. Eu achei Aham, várias coisas. Você vai anotando, você aprendeu uma dica, você aprendeu uma palavra, uma gramática, uma aham, gíria, você vai anotando, né? E aí, quando você exatamente. quiser, você retoma. E aí, esse aprendizado, ele vai ser significativo. Por quê? Porque você já vivenciou e o seu subconsciente vai abrir a gavetinha daquela informação, daquele conhecimento e vai fazer Exato. mais significado para você ainda. Então, essa Sim, dica que ele falou da anotação é muito importante, gente. Tem o seu caderninho assim, não sei vocês, mas eu aprendo muito mais quando eu escrevo. Parece que eu eu, tenho, né, fixa melhor. Então, isso é muito legal, o que você fala. Eu tenho o Mister D com os meus alunos, é bem eu não legal. peguei a época do Mr. D. Olha, eu tive um É Mr. o D D de Dictionary, né? Então, no aí, para não Mr. D ficar o ali. caderninho, não sei, é o Mister D. É. Ai, perfeito. Eu comecei a fazer isso em Taiwan, inclusive, porque às vezes eu tinha esse meu amigo e ele era taiwanês e eu perguntava, como você aprende inglês? Ele, às vezes eu tô no ônibus e eu vou anotando palavras que eu vou pesquisando. E uma coisa que eu meio que aderi a essa ideia desse meu amigo é, tem o seu próprio bloco de notas e se você não está fazendo nada durante o dia, está no transporte público, ou enfim, você pode pensar em palavras do seu cotidiano e palavras que você realmente use, você entende? Porque às vezes as pessoas pensam, nossa, eu vou fazer tal unidade aqui do meu livro de inglês e sei lá, umas coisas relacionadas à indústria. Quando você usa indústria no seu dia a dia realmente? Então eu falo para as Exato. pessoas, exato, eu falo para as pessoas, você ama cultivar, você ama cuidar das suas plantinhas. Como você fala, sei lá, cenoura? É. Olha, você tem tomate ali, como Pavão, você eu, fala? eu tinha uma professora, uma amiga que falava assim: como é que eu vou ensinar inglês se eu não sei como é pavão em inglês para as crianças? Como eu vou ensinar animal para criança pequena? Aí vai vir, tia, como é pavão em inglês? Aí eu falei, gente, eu também não sei como é pavão em inglês, porque. Mas é peacock, tá bom? Exato, Peacock. peacock Aí não você é uma vai, coisa você tem que. Exatamente. O assim. Mister D é uma dica muito legal, anotar. Nesse meu de quando eu estudei nos Estados Unidos, eu achei hoje, depois eu tiro uma foto e mando. As boquinhas com os dentes, como são as pronúncias. Tanto tinha os dentinhos desenhados. Exato.
né? Aham. Número 13, eu tinha, é uma boquinha É sorrindo, aquela tem do os números sorriso. teen. Aí quando você vai pro 30, você não tem mais o sorriso, né? 30, 30. Aham. Aí é muito importante isso, porque Exatamente. você retoma. E olha, eu estudei em 2009 nos Estados Unidos e as gavetinhas abriram todas. É E muito, então, muito interessante. não sei, inglês é uma, eu acho que é uma das minhas línguas prediletas. Eu absolutamente amo falar inglês. Não sei por quê, eu tenho muito, muito disso. E eu sinto que a partir do momento que você vai e começa a ver, não sei, essas questões de TH, muitas vezes eu ficava assim, ah, não, realmente, tem o TH sempre. E depois de um tempo, algumas pessoas falaram, tá, mas você vai for falar northern, não é north, é northern. E tipo, seu TH já tá vibrando ali. Então, não sei, eu acho que eventualmente, a partir do momento que É, é. você vai aderindo a essas coisas. Mas mais uma coisa que eu queria acrescentar mesmo em relação ao Mr. D é mais a questão de você aprender inglês, o inglês que é conveniente para você, porque dessa forma você vai ter seus vocabulários, você vai ter uma base firme no que você sabe. Então, se você já consegue se comunicar daquela forma, ok, eu tenho minha base bem firmada, adicionar coisas novas nessa base é muito mais simples do que você querer formar a sua base com coisas mega complicadas, né? É. Assim, a minha dica. Eu acho, assim, quem for da era tecnológica, de repente vocês que são mais novos, assim, 2, 3 anos do que eu, né? Então, enfim. É, tem o bloco de notas do celular. Eu não funciono com bloco de notas do celular. Eu gosto de anotar no caderno, onde eu vou grifar, onde eu vou pôr post-it, onde depois eu vou retomar essa leitura e eu vou grifar de novo, né? Mas se você é da era do Exatamente. celular, o celular tá no bolso, gente. Pega, abre lá um bloco de notas, tem aplicativo que simula, lembrete, enfim, um monte de coisa. Anota. Essa dica é muito importante. Tanto que surgiu do Nossa, eu nada, não amo. foi combinado. Eu até mandei as perguntas que as pessoas tinham feito para ele previamente, para os outros Exato. entrevistados também, mas essa surgiu. Então, essa dica é muito importante. E o além do verbo to be, a ideia é isso. Nos stories, sempre ter uma diquinha. Vai ter um quiz de vocabulário, vai ter uma pronúncia, porque o inglês é gostoso, na minha opinião, quando ele é aprendido, como você disse, de maneira leve. É claro que você tem que Exatamente. pensar, para que você quer aprender o inglês? O foco do além do verbo to be, principalmente, é para você se dar bem nas provas agora. Então, o foco é só a leitura. Imagina, na prova do vestibular, ele não vai te cobrar speaking, ele não vai te cobrar listening, ele não vai te cobrar writing em inglês. Ele vai Uhum. te cobrar só reading, só a leitura. Então, é possível resolver. Mas, se você focar só na leitura, você não vai aprender o resto. Então, o inglês tem que vir de uma maneira suave. Escola de idiomas tem um monte. Só que se você pensar, não tem ninguém dando dicas para vestibular desse jeito para melhorar. Nosso tempo está acabando. Eu estava Exatamente. sem relógio, então eu não consegui Ai, não, controlar. deixa eu ver. A gente Nossa, tem já um tem 10 minutos, minuto. eu acho. É, Oh my- exatamente. Eu quero agradecer. Se alguém tiver Imagina. alguma pergunta, pode mandar para mim, que eu repasso para o Hum. Bernardo. Foi muito bom te ver. Ah, só para lembrar, o Bernardo dá aula de inglês ainda. Tá dando aula para o Sim, pessoal de Pequim ainda, Bernardo? sim, são para as minhas crianças de Pequim ainda. Então você tá dando aula de madrugada? Porque o meu irmão mora na Austrália, acabou de entrar aqui, lá são 13 horas a mais. Então você também tá com um horário meio Sim. doido. Eu tô acordando 3h30 todo dia porque eu tô no Brasil e, sinceramente, eu tô morto. Eu tô tipo, acabado, literalmente. Eu quero agradecer também as pessoas que vieram à live hoje, porque era para ter sido segunda, mas devido a problemas técnicos de internet, que a internet ficou horrível aqui na região, a gente fez hoje. Foi muito legal. Se você quiser fazer o desafio da FUVEST, é só clicar lá no link da Bill, que vai te levar direto. Eu vou fechar daqui 1 hora esse link, que era o prazo combinado com os demais. E ao Flávio. O Flávio foi que falou, Faro, né? Meu ex-aluno também, uma graça. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Bernardo. Mas, precisando de qualquer coisa, tô aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida também, tenho certeza que o Bernardo ele vai adorar responder. Pode mandar É, para mim, pode mandar para ele. E é isso, ok? exato, chega Então nas vai. DMs, gente. Tchau em português de Portugal. Tchau em mandarim. Tchau em inglês. Vai.
Eu acho que tchau, tchau em português de Portugal, acho a mesma coisa. Hui jian em chinês e goodbye. Assim, podia. Falei Bye vários. bye, goodbye. Tem mais. Tchau. Thank you very much, Tchau, Bernardo. tchau. Bye It's bye. okay. Bye. Bye. Acabou.